Voltamos, Brasil. O WhatsApp está liberado para vocês, tá? Quer mandar uma pergunta, entender um pouco agora sobre chocolates? Aproveita que é o dia do chocolate. Estou com a Carmen Camirão. Bem-vinda, tudo bom? Ótima tarde, Nani. Ótima tarde para você, para todos os telespectadores do programa. Obrigada, maravilhosa. Vamos falar um pouquinho, nutricionista, vamos falar sobre... Ela é pós-graduada, viu, gente? Falar um pouquinho sobre você, claro, que é pós-graduada em nutrição clínica funcional, com ênfase, tá? Na endoterapia ortomolecular? Fisioterapia e ortomolecular. Minha ficha está apagada aqui, a minha. É muito nome, né? Não, é porque está apagado mesmo aqui. Fitoterapia ortomolecular. Bom, nós vamos falar agora sobre o chocolate. Uma delícia. Dia do chocolate. Eu até perguntei para sua produção se eu poderia provar um pouquinho do chocolate. Pode. Todo mundo pensa que nutricionista não come doces, né? E é muito... Eu sempre trago para os meus pacientes que não é o ato de você não deve comer, não deve consumir, mas você deve consumir com moderação e tem momentos, né, para você consumir isso. O problema é que come em excesso, ou principalmente na TPM? Principalmente em excesso. A verdade é que quando a gente pensa em doces e principalmente chocolate, a gente tem que também entender um pouco da história dessa gastronomia, né? O chocolate, ele é um dos alimentos mais antigos. Para você ter uma ideia, Nani, os astecas e os maias, lá no México e na América Central, eles já adoravam o chocolate. E adoravam literalmente, porque o chocolate naquela época era chamado de teobroma, alimento de Deus. E eles realmente cultuavam. E na época... dos astecas e dos maias há 2.000 anos atrás, falar um pouquinho de história para entender a atualidade, né? Há 2.000 anos atrás, não se consumia o chocolate em barra ou em pedaço como a gente consome hoje. O chocolate era uma bebida bastante amarga e eles ainda acrescentavam pimenta. Nossa. E diga-se de passagem, a piperina, a pimenta, ela potencializa alguns nutrientes, como é o caso do cacau, como é o caso também da cúrcuma, que em um outro momento a gente pode falar. Que maravilhoso. Então, e um navegante espanhol trouxe para a Europa esse cacau e aí em 1825 que ele se transformou no que é o que a gente mais conhece, né, do chocolate. E ao longo desses anos a indústria ela foi aprimorando esse alimento para que a gente consumisse do jeito que a gente está vendo aqui hoje. Certo. Você trouxe três aqui, né? O quê? Meio amargo, branco e ao leite. Pelo que eu estou vendo aqui, tem eu acho que é o leite, o branco, chocolate amargo, e meio amargo. Não sei se é meio mais amargo. escuro, né? O chocolate branco e tem o chocolate ao leite. O chocolate amargo é o chocolate mais indicado para o consumo, porque ele tem, normalmente eles são acima de 70% cacau. E quando a gente fala de acima de 70% cacau, a gente já fala de antioxidante. E nesses antioxidantes que contém o cacau, eu falo de polifenóis e de flavonoides, que são antioxidantes que trazem benefícios para o nosso corpo, falando de uma forma bastante simples, claro, bem né? simples. Uma forma bem simples. Nosso corpo, porque nós estamos sempre em constante contato com poluição, alimentos industrializados, a nossa maquiagem, o nosso shampoo, o nosso creme, então tudo isso traz toxicidades. E nosso corpo também metaboliza várias substâncias. Então nós produzimos radicais livres e envelhecimento, causa envelhecimento. Perfeito, Nani. E esses flavonoides, esses antioxidantes, eles vão atuar nesses radicais livres. Eles vão melhorar a funcionalidade do nosso corpo. Mas isso como? Consumido como? Exatamente. O que eu sempre digo para os meus pacientes, não adianta você sujar a casa toda, fazer aquela bagunça e querer dar uma festa de novo, né? Ou seja, não adianta você comer comida industrializada, cheia de corantes, conservantes e aditivos químicos, se você... E aí querer consumir um chocolate cheio de flavonoides, polifenóis e querer que isso tenha um benefício, né? É como se fosse jogar a sujeira para debaixo do tapete. O importante é você ter uma alimentação equilibrada e você realmente consumir um alimento rico em nutrientes. Falando de dosagem diária, a gente encontra dentro do chocolate, acima de 70%... Isso, nós estamos falando do amargo. Acima de 70% cacau, eu indico o 80% acima, a gente precisa... O ideal é de 400 a 500 miligramas de cacau por dia, de
antioxidantes que contém ali. A gente encontra isso em 20 a 30 gramas de chocolate. Então, uma barrinha? Entre 20 a 30 gramas de chocolate acima de 80% cacau, você já consegue ter os benefícios mas desse chocolate. Pouquíssimas pessoas gostam dos 70%, 80%, né? A palatabilidade do ser humano, ela foi mudada ao longo ali da infância. A gente sempre tem contato com outros alimentos mais doces. Então, é uma questão, acredite, é uma questão de hábito. A cerveja, meninos, é ou não é amarga? É amarga. Né? A cerveja é amarga. Então, nosso paladar acostumou a tomar a cerveja. Então, nosso paladar, ele se adapta a todos os sabores. É uma questão Tem um horário, alguma coisa, um horário que seja melhor? O ideal é que seja sempre logo após uma refeição que tem proteínas e fibras, por conta do índice glicêmico desse doce. Porém, o chocolate, o cacau, ele também tem cafeína. E a cafeína, ela inibe a absorção, de alguns nutrientes dos alimentos. Então, o que é ideal é você não consumir nem o chocolatinho, nem aquele cafezinho logo após o almoço, para não inibir os nutrientes que você... Olha que dica preciosa. Sim. Dica de milhões. De milhões. Bioquímica isso. Né? Então, aquele cafezinho famoso depois do almoço... Então, esse cafezinho não é legal depois do almoço. Quanto tempo depois? 1 hora e meia após o almoço. Farei isso a partir de hoje. Isso. Associe o cafezinho no meio da tarde, um pouquinho, para não se estender mais, porque a gente tem que pensar também na questão do sono, né? Sim. Mas se você for tomar um cafezinho, espera pelo menos 1 hora e meia, depois que você já almoçou, já fez a digestão desses alimentos, o impacto vai ser bem menor. Vamos no branco. O branco, ele não tem chocolate. O branco, ele é feito de... gorduras, perfeito. Ele é feito de gorduras, tem leite em pó, ele tem também leite condensado, outros compostos que não tem nada relacionado com cacau. E por que se faz chocolate branco? A indústria, ela realmente coloca porque ele é doce, porque ele é um alimento que... Ele é feito coloca no formato, sebo, né? do formato. Ele tem o sebo ali do cacau, mas ele não tem propriamente dito o cacau. É da manteiga. Então, esse é de todos... O de todos é o menos. É o menos, né? Indicado. Aí a gente encontra o chocolate ao leite. Ao leite é o cobiçado, né? O ao leite, ele melhora bastante a palatabilidade, ele tem menos cacau, ele tem cerca de 20% apenas de cacau. A gente não adquire 20%. E 80% de leite e outros princípios e outros ingredientes. O que é bastante importante a gente frisar? Que o chocolate ao leite, apesar dele ser mais gostoso para algumas pessoas, ter melhor palatabilidade, ele não traz os benefícios do cacau, porque é um percentual muito pequeno de cacau. Quem tem intolerância ao leite pode ter também pelo fato de ter componente? Excelente pergunta, Nani, excelente pergunta. O chocolate ao leite, ele tem caseína, e a caseína é uma proteína de difícil digestão. E essa caseína, por ser de difícil digestão, ela pode inflamar as vilosidades intestinais. Quando inflama as vilosidades intestinais, quando existe essa inflamação do intestino, pode também trazer a desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais. Com esse desequilíbrio das bactérias intestinais, aumentam os gases enxofrados, traz uma permeabilidade intestinal e desencadeia uma série de problemas. E essa série de problemas pode estar relacionada com diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Um monte de coisa. Isso, várias, inclusive alergias, né? Candidíase de repetição em mulheres. Nossa, sério. Por conta desse intestino em desequilíbrio. Porque é o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. Motivado pelo desequilíbrio do intestino, motivado por esse excesso de lactose. Claro que hoje em dia a indústria, é muito legal você olhar nas gôndolas de algumas lojas de chocolate, a indústria tem feito muitos chocolates com ingredientes funcionais, que são ingredientes que, além de trazer benefícios para a nossa saúde, tratam também o nosso organismo como um todo, como é o caso do chocolate acima de 80% cacau, que é o mais indicado. Então, tem uma boa quantidade de cacau, tem uma boa quantidade de polifenóis, antioxidantes, para que a gente possa trazer todos esses benefícios para o nosso corpo. Vale lembrar, Nani, que os polifenóis e os flavonoides em específico, eles melhoram
a absorção da insulina ali a nível intestinal. Ou seja, Maravilha. ele reduz a absorção da glicose, Da glicose. desculpe, da glicose a nível intestinal. E melhora a sinalização da insulina na célula. Este, 80. 80%. Então vai ajudar, então, até mesmo para quem pode ter uma probabilidade de desenvolver um diabetes, né? Exatamente. Não é deixar de Sim. comer o alimento, mas é melhor fazer melhores Boas escolhas. escolhas, né? Boas escolhas. Maravilhosa. Onde nós encontramos você nas redes sociais? Ai, que delícia. Olha só, eu estou no Instagram, Nutri Carmen Camiran. Sim. Atendo presencialmente em São Paulo, na Vila Olímpia e no Itaim, na clínica MedScoop. E eu estou à disposição tanto na clínica presencialmente para a sua audiência, como também ali no Instagram, caso queira tirar qualquer dúvida. E a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão gostoso. Obrigada. Vem mais vezes, vamos falar de outros Só assuntos? me convidar. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Bom ter você aqui, viu? Maravilhosa. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí que tem muito mais para você ainda no Tarde Top. Nós mais é que tudo. Só quero chocolate.